Essa é a parte 8 da nossa reflexão, aqui no Psicoleitura. Já manda o like e se inscreva, porque tem muito mais vindo por aí, ok? Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Emil Kraepelin. Vamos dar uma olhada na página 31 de O Livro da Psicologia, que fala daquela descrição dele, uma peculiar destruição das ligações internas da psique. Bem interessante isso. Para quem não conhece, Kraepelin foi um médico alemão, né? Viveu ali entre 1856 e 1926. Muita gente considera ele o pai da psiquiatria médica moderna. E a grande sacada dele, assim, o ponto central, era acreditar que a maioria das doenças mentais tinha origem biológica. Uma ideia bem forte para a época. Ele escreveu sobre isso no Tratado de Psiquiatria, lá em 1883. Ali ele apresentou uma classificação bem detalhada das doenças mentais. Exato. E essa abordagem biológica foi, assim, um divisor de águas, né? Mudou muito a forma como as doenças mentais eram vistas, como eram classificadas. Antes dele, as explicações eram muito mais, sei lá, filosóficas, morais. Ele trouxe para o campo da biologia, do cérebro. E não é à toa, né? Ele foi aluno do Wundt, uma figura-chave da psicologia fisiológica, e isso com certeza moldou a visão dele. Faz todo sentido essa ligação com Wundt. Bom, então vamos focar no conceito que a página 31 destaca, a tal da demência precoce. Kraepelin usou esse termo para diferenciar de outras demências, tipo as que aparecem mais tarde, né, como o Alzheimer, que a gente conhece hoje. Como ele descreveu isso exatamente? A página fala de 1893. Isso. Em 1893, ele descreveu como uma série de estados clínicos que partilham uma peculiar destruição das ligações internas da personalidade psíquica. É uma frase forte, né? O que ele notava muito era que começava no fim da adolescência ou no comecinho da vida adulta e levava a uma desorganização da mente, do comportamento, essa ideia da ruptura interna, sabe? Como se as conexões que mantêm a nossa mente coesa estivessem se partindo. Isso era o central para ele. Nossa, essa descrição de destruição das ligações internas é bem impactante mesmo. E hoje, como a gente conecta isso com os termos atuais? A conexão é super direta. O que o Kraepelin chamou de demência precoce é basicamente o que hoje a gente diagnostica como esquizofrenia. O nome esquizofrenia, que vem do grego para mente dividida, só apareceu depois, em 1908, com o Eugene Bleuler. Mas foi o Kraepelin quem primeiro juntou esses sintomas numa síndrome só. E o foco dele nessa desorganização interna foi crucial. Bleuler refinou, claro, mas a base já estava lá. Entendi. Então ele identificou essa condição central, mas ela não se manifestava de um jeito só, né? A página menciona umas subcategorias. Exatamente. Ele percebeu que essa destruição interna aparecia de formas diferentes. Tinha a demência simples, por exemplo. Que era como... Era um quadro mais de definhamento gradual. A pessoa ia ficando apática, se isolando socialmente, uma coisa mais lenta. Certo. E a paranoia? A paranoia era mais marcada pelos delírios de perseguição, né? Aquele medo constante, a sensação de estar sendo vigiado, perseguido. E as outras duas? Parecem ter manifestações mais visíveis, talvez. Sim, sim. A hebefrenia era bem característica, tinha linguagem toda incoerente, sabe? E um comportamento, emoções, assim, totalmente inapropriadas para a situação. Tipo o quê? O exemplo clássico é a pessoa rir numa situação super triste, tipo um funeral. Mostra bem essa desconexão interna, né? Entre o pensamento, a emoção e a realidade. Nossa. E a última? A catatonia. A catatonia era focada nas alterações de movimento. Podia ser uma rigidez extrema, a pessoa ficava parada numa posição estranha por horas, tipo uma estátua. Uau! Ou o contrário, uma agitação motora sem parar, sem propósito nenhum, tipo ficar se balançando para frente e para trás. São quadros bem diferentes na aparência, né? Mas o Kraepelin viu todos como variações da mesma coisa. Essa desintegração da psique. É impressionante ele ter conseguido organizar tudo isso naquela época, né? Com os recursos que eles tinham. E o legado disso? Durou. Durou e dura até hoje. O impacto foi gigantesco. A estrutura básica que ele criou para a demência precoce ainda influencia muito como a esquizofrenia é diagnosticada.
Tanto que as ideias dele foram parar na Classificação Internacional de Doenças, a CID, da OMS, lá em 1948 já. E o mais interessante é que a aposta dele na biologia foi sendo confirmada, né? Estudos depois, pós-mortem, acharam mesmo diferenças nos cérebros dos pacientes, anormalidades bioquímicas, estruturais. Então a intuição dele estava certa, em grande parte. Exatamente. Apoiou muito a visão biológica que ele defendia. Imagino que isso tenha mudado o tratamento também, né? Diretamente. Se a doença mental tem base biológica, o tratamento também deveria ser biológico, certo? Foi essa lógica que abriu caminho. Isso foi fundamental para o desenvolvimento dos primeiros antipsicóticos lá nos anos 50, como a clorpromazina. Esses remédios realmente mudaram o cenário. Claro que hoje a gente sabe que não é só biológico, né? A visão puramente biológica é meio incompleta, mas foi um passo essencial na história. Certo. Então, para resumir o que essa página nos trouxe hoje, Kraepelin foi um cara revolucionário para a psiquiatria. Ele mudou tudo com essa abordagem biológica e a classificação organizada principalmente dessa condição que ele chamou de demência precoce, que é a nossa esquizofrenia de hoje, basicamente. Exato. E aí, pensando nisso tudo, fica uma questão para a gente refletir, né? O Kraepelin batia muito na tecla da origem biológica, quase que só biológica. Como que essa visão dele tão focada na biologia conversa com o que a gente pensa hoje? Atualmente é muito mais comum a gente falar de modelos biopsicossociais, né? Que misturam o biológico, o psicológico, o social. Como será que esse legado tão biológico do Kraepelin se encaixa nessa visão mais completa, mais integrada que a gente busca ter hoje sobre a mente humana e seus transtornos? É algo para se pensar, né? Sobre como o nosso entendimento evolui. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem pode curtir também, ok? Um forte abraço, até mais!